Deus. Irmãos, nessa noite, meu Jesus, a hora vai embora assim. Eu queria compartilhar um pouco com você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Esposa, me traz mais 2 copos de água, por favor. Tá ruim do pé? Não? Aleluia! 1 Tessalonicenses. Querido, eu tenho meditado nesses dias, tem uns dias, nesse livro. E o Senhor tem ministrado assim, algo muito simples para a gente, mas eu creio que Ele quer falar um pouquinho sobre essa igreja nessa noite. Amém? Ao meditar em 1 Tessalonicenses, querido, é um livro assim excelente para que você possa meditar. São 5 capítulos. Aleluia, são 5 capítulos. Obrigado. Está quente. E no primeiro capítulo, quando Paulo ele vai falando com essa igreja de Tessalônica, desse lugar, Paulo ele dá muitos elogios. O primeiro capítulo, Paulo fala assim, muitas coisas, muitos elogios. Acompanha comigo lá. Ele começa dando graças por essa igreja. Versículo 2, versículo 3, ele fala assim, 1 Tessalonicenses 1, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Ele fala de 3 características interessantes dessa igreja: a operosidade da vossa fé, ou ação da vossa fé, da abnegação ou renúncia do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Era uma igreja que, na realidade, ele estava falando: poxa, vocês, eu preguei o evangelho para vocês e vocês receberam com intensidade. O capítulo 1, ele só, queridos, ele só elogia, ele só fala, poxa, muito bem, de tal maneira que ele fala assim, no versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Verso 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então ele está falando dessa igreja, recebeu a palavra avidamente, amém? E houve uma transformação na vida dessa igreja, na vida desses irmãos, porque foi no meio de muita tribulação, de tal maneira que eles se tornaram modelos. E aí, querido, nós fazendo um paralelo para nós, e aqueles irmãos, talvez como a Bíblia fala do primeiro amor. Quando a Bíblia fala daquele irmão, já viu aquele irmão que se converte mesmo? E de repente aquele irmão que se converteu, ele começa a orar, e ora muito em línguas, e ele começa a ler, a comer a Bíblia, amém? Na adoração ele está lá, qualquer culto ele está lá, querido. É para pintar a igreja, estou lá. Para fazer nada entre aspas na igreja, está junto com os irmãos, estou lá. Amém? Cheio de vida, cheio de amor pelos irmãos. E Paulo assim elogiando, fala assim, poxa, vocês se tornaram um modelo na Macedônia, num local, em toda a Acaia. Muito bom vocês. E Paulo vai falando, elogiando mais esses irmãos. É interessante, querido, que em Atos capítulo 17, não vamos entrar agora, mas em Atos capítulo 17, que fala de como Paulo chegou lá nessa igreja.
Sempre quando Paulo chegava numa localidade, ele buscava primeiro a sinagoga, que era um lugar de reunião todos os sábados dos judeus. Então primeiro, e judeus frequentavam daquela região a sinagoga, e também alguns gregos, né? Algumas pessoas que não eram judeus, simpatizantes com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eles frequentavam as sinagogas. E Paulo chegou naquele lugar no sábado e falou sobre as boas novas de Jesus Cristo, falou sobre o evangelho de Jesus Cristo. E querido, quando Paulo falou, até no versículo 5 lá, do capítulo 1 de Tessalonicenses, fala assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, não era um discurso, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Então, querido, Paulo pregou ali no poder, no Espírito Santo, os dons se manifestavam, o poder de Deus era. As pessoas na sinagoga começaram a escutar assim, e muitos se converteram. Judeus aceitaram a Jesus e ali nasceu a igreja. Só que logo depois disso, querido, Paulo se pregava no sábado ali. Logo depois disso, alguns judeus que não aceitaram ficaram com inveja, começaram a chamar alguns malfeitores, alguns ladrões, algumas pessoas de má índole, para perseguir os irmãos, para perseguir aqueles irmãos. E Paulo teve que sair rápido daquele lugar. Paulo não ficou tanto tempo ali em Tessalônica. E tinha um irmão chamado Jason, que eles perseguiram esses irmãos, porque ele recebeu Paulo na sua casa. Aqueles irmãos tinham se convertido de tal maneira que operava, que os irmãos, não, vamos receber aqui em casa, operava todos os dons, operava o amor. Então esse irmão recebeu Paulo na sua casa, e ali o governo local, aqueles irmãos perseguiram Jason de tal maneira que ele teve que pagar uma multa para ser livre. Mas é interessante, querido, que os irmãos que foram pregar junto ali, Paulo e Silas, tiveram que sair rapidamente daquele lugar e foram para Bereia. Quando Paulo manda essa carta, ele sabe que aqueles irmãos ficaram firmes, porque eles sofreram perseguição. Deixa eu te falar algo, querido. Às vezes nós vivemos momentos difíceis, de perseguição em diversas formas, e nós achamos que, estamos vivendo um tempo ruim. Não, querido, a perseguição nunca foi ruim num todo para a igreja do Senhor. A perseguição sempre gerou algo. Se eu falar para você, gosta de ser perseguido? Se você me perguntar, eu vou falar, tá maluco, ninguém gosta. Mas a perseguição, mais o sofrer, muitas das vezes por causa do evangelho, isso, por amor ao evangelho, isso produz algo. Isso faz com que a igreja fique viva. Lá em Atos, a perseguição veio, uma perseguição muito forte. No começo de Atos, na igreja, lá em Jerusalém, muito forte, depois da morte de Estevão. E por causa dessa perseguição, o evangelho começou a se espalhar, chegou em Samaria, e eles começaram a compartilhar. Amém, queridos? Deixa eu te falar, a perseguição, a situação difícil, a circunstância contrária, quando vem contra nós, querido, ela vai produzir algo. Vem a escuridão, vem a circunstância contrária contra nós, mas vai produzir algo. Dentro de você existe um tesouro, dentro de mim existe um tesouro que precisa ser liberado, que precisa ser manifestado. Aonde? No meio das circunstâncias contrárias. Aleluia! O povo, nós precisamos nos levantar, porque nós temos, a igreja tem a resposta.
A resposta está com a igreja. O mundo tem perguntas, a igreja tem a resposta. E a resposta é Jesus Cristo. Ele é o poder, Ele é o amor de Deus. Então, queridos, Paulo elogiou muito aqueles irmãos. Muito aqueles irmãos. Só que aqueles irmãos, depois que Paulo saiu daquele lugar, aqueles irmãos, Paulo saiu muito rápido. E Paulo sabia que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Paulo saiu daquele lugar de Tessalônica, foi para um lugar chamado Bereia. E para você ter ideia como a perseguição estava, aqueles judeus que se levantaram lá em Tessalônica, eles souberam que Paulo estava em Bereia, reuniu uma galera para ir atrás de Paulo em Bereia. Então imagina dos crentes da igreja lá de Tessalônica. Eles estavam sofrendo perseguição. Paulo sabia da fé, da operosidade da fé, que aqueles irmãos estavam no primeiro amor, que aqueles irmãos eram um exemplo para toda a Macedônia. Mas Paulo, depois de um tempo, ele começou a ter uma preocupação. E interessante a preocupação de Paulo. Ainda que aqueles irmãos estavam operando na fé, receberam Jesus, eram um exemplo no amor, mas Paulo tinha uma preocupação. Às vezes, querido, nesse tempo de pandemia, eu tenho aqui amigos, né? Eu como pastor, às vezes, nós assim, nos perguntamos, e aí, como está, irmão? Está bem? E a saúde está bem? A nossa preocupação, muitas das vezes, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de situação financeira que as pessoas que o mundo está em crise, nós às vezes nos lembramos uns dos outros e perguntamos, e aí como que você está? Está bem, de saúde, bacana? E aí como que está as finanças? E aí você começa, né? Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é bom. Mas o que me chamou a atenção em 1 Tessalonicenses foi o foco da atenção de Paulo, que ele sabia que aqueles irmãos estavam passando tribulação, angústia, pressão na sua fé, pressão para que eles não negassem a Jesus, pressão para que eles não recuassem, como você está passando aí agora, pressão. E aí, você não crê? Você não é o da fé? Tem muitas pessoas que falam, você não é o da fé? Você não crê que Deus cura? E Satanás, ele usa até pessoas próximas de você para colocar pressão. E eu falo para você, isso não é ruim? Isso não é ruim? Melhor, isso não é ruim. Deixa o Espírito Santo, libera o Espírito, libera aquilo que tem dentro de você. Deus permite algumas coisas na nossa vida, essas pressões virem, para que nós possamos brilhar. Saia, deixa a tua luz sair debaixo do alqueire e ser colocada no velador. Porque Paulo começou assim, poxa, aqueles irmãos, começou a se preocupar. Mas entenda, lá no capítulo 3, olha o centro do cuidado de Paulo pelos irmãos. Por quê? Porque aqueles irmãos, lá no capítulo 3, ele fala o seguinte: aqueles irmãos, eles souberam também que Paulo estava sendo perseguido, que Paulo, aquele que pregou, também estava vivendo grandes tribulações. Aí Paulo falou assim, no capítulo 3, verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Ele está falando, irmãos, não se preocupem com as tribulações que eu estou vivendo, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Eu sei que vai vir pressão. Aí Paulo fala, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Agora preste atenção no versículo 5, preste atenção. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, ele está escrevendo para os irmãos, porque ele está com uma atenção, ele manda Timóteo ir lá
está nos outros primeiros versículos, mandei indagar se vocês estão com saúde. Mandei indagar se vocês estão bem financeiramente. Se está tudo tranquilo na casa de vocês, se a família está boa. Não. Nós temos muitas das vezes essa preocupação. Mas Paulo, entenda, querido, há um foco maior que engloba tudo isso, que domina. Olha que Paulo, mandei que Timóteo, na realidade ele envia Timóteo indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador provasse e se tornasse inútil a vossa luta. Não deixe que a sua luta se torne inútil. A preocupação de Paulo estava longe daqueles irmãos, sabia que aqueles irmãos estavam passando situações difíceis. Tu acha que aqueles irmãos, Paulo não liga para mim, Paulo não manda nem um zap, um e-mail. A preocupação de Paulo, isso daqui, querido, nos mostra o que Deus está trabalhando. É porque em meio à dificuldade, a preocupação de Paulo não era simplesmente se eles se estavam bem de saúde, porque isso tudo é consequência. O foco da preocupação de Paulo para aqueles irmãos, e é o foco da nossa atenção para você, é no meio dessa pressão toda, qual é o estado da tua fé? Deus, Ele quer saber como está a sua fé. Nós, no culto de domingo, o pastor Alex pregou aqui sobre fé também, se a tua força, lá em Provérbios, né? Se no dia da tribulação você se mostra fraco, né? A tua força, no dia da angústia, a tua força é pequena, não é isso? Provérbios 24, versículo eu esqueci agora, versículo 10. Bota aqui, Provérbios 24, 10, né? Só para a gente citar. Se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Entenda, Paulo sabia que aqueles irmãos, aqueles irmãos começaram com fogo puro. Talvez você começou com fogo puro. Realmente, exemplo. Só que no meio de pressão, e principalmente por causa da ausência de Paulo, porque também aconteceu coisas com Paulo. Paulo falou, poxa, vocês não sabem que iam acontecer pressões também? Eu não já tinha falado com vocês? Não fique preocupado com as minhas cadeias. Porque muitas das vezes a gente fala assim, se é mais do que vencedor, mas isso é uma realidade, nós somos mais do que vencedores. Mas talvez aqueles irmãos chegam assim, poxa, que evangelho é esse? Vou preso? Tomar uma surra? Mas é por causa do nome de Jesus, irmãos. Paulo estava falando, fica tranquilo. Só que o foco da atenção de Paulo era como estava, não o estado físico, não o estado financeiro, não o estado familiar, não se os irmãos tinham perdido ou não perdido o trabalho, porque tudo isso, querido, é vencido quando tua fé é uma fé atuante. O foco de Paulo é qual é o estado da vossa fé. Eu vou mandar Timóteo para ver. E quando Timóteo foi lá e viu, Paulo se alegrou. Não, os irmãos estão firmes, e eu declaro essa firmeza na sua vida. Deixa eu te falar como está o estado da sua fé, você que está em casa. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? Por isso que nós estamos constantemente falando, não é tempo de você ficar o tempo inteiro vendo televisão. Deixa eu te falar algo, você vai ter que ser radical. Se você quer mudar a sua fé, você tem que mudar aquilo que você está se alimentando. Comece a ouvir a palavra. Comece a ler a palavra. É um bom tempo para você ler o Novo Testamento todo. 1, 2, 3 vezes. É um bom tempo para você ler livros ungidos. Você não pode deixar de estar congregando, participando, ainda que seja online.
em o nome de Jesus. Ah, mas é o horário do jornal tal. Esse jornal tal traz um alimento, que é um alimento podre para você. Um alimento que influencia a tua mente, emoções, decisões. Deixa eu te falar algo, medo não vem de Deus. Ele não tem nos dado o espírito de medo. Entenda isso, o medo vem do diabo. Meu Deus nos dá poder, amor e uma mente sã. Então eu recebo poder, eu recebo amor e eu recebo uma mente sã. É nisso que eu me firmo. Aleluia. Então a preocupação de Paulo aqui é: meus irmãos, qual é o estado da tua fé? E Paulo se alegra quando Timóteo traz notícias falando: olha, os irmãos estão firmes, os irmãos estão bem. Aleluia. Só que, querido, aí Paulo continua falando aqui no capítulo 3, e lá no versículo 10 ele fala algo. Mesmo os irmãos estando bem, ele fala algo que me chamou a atenção, queria compartilhar também com você. No verso 10, orando noite e dia, com o máximo empenho. Paulo estava orando para estar junto com aqueles irmãos, e eu estou orando para que eu esteja junto de vocês, para que nós estejamos juntos, porque pessoalmente a gente consegue algumas coisas que talvez na distância nós não conseguimos. E Paulo queria estar junto daqueles irmãos, orando noite e dia, com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências, mesmo aqueles irmãos estando firmes, mas precisava de um reparo nas deficiências ou fraquezas da vossa fé. Precisava reparar algumas coisas. Mesmo Timóteo falando: Paulo, o pessoal está firme em Jesus, amém? Talvez você está falando assim: poxa, mas eu estou firme em Jesus, eu sou crente ainda, mas há uma deficiência em relação ao cuidado de Deus por você, a fé no cuidado de Deus por você. Há uma pequena deficiência em relação a Ele ser o Senhor que te sara. Você crê, você está no caminho, mas há uma pequena deficiência ainda, talvez na provisão absoluta de Deus. Não, pastor, não há. Por quê? Talvez por causa dessa deficiência você reteve aquilo que você deveria dar. Ela se manifesta nisso. Ela se manifesta no medo. Entenda, querido, ela se manifesta numa posição que você fala. Então, Paulo ele falou assim: eu quero estar pessoalmente para cuidar um pouquinho das deficiências. E o livro continua, querido. E no verso 11 a 13, ele fala muito sobre o amor. E nós entendemos algumas coisas. Ele fala sobre o amor de um para com os outros. Enquanto eu estava lendo sobre isso, a Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, pode abrir, Gálatas 5. Gálatas 5, verso 6. Bota aqui, por favor. Gálatas 5, 6 fala assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, circuncisão significa aquilo que eu faço para ser aceito por Deus, que está ali, o contexto está falando de quem pratica a lei e de quem não pratica a lei de Moisés, né? Nem a circuncisão em Cristo Jesus, nem a circuncisão, aquilo que eu faço, nem aquilo que eu não faço em circuncisão tem valor algum. Mas em Cristo Jesus, o que tem valor algum? Aí ele fala algo interessante: a fé que atua pelo amor. Deixa eu te falar algo, durante muito tempo eu não entendia totalmente isso. Eu falava fé que atua pelo amor, eu achava o seguinte: não tem como ter fé, era o meu pensamento,
se eu não amar a Gabriela. Essa fé, ela só vai atuar à medida que eu estou disposto a amar a... Só, querido, não é isso que está falando. Às vezes nós tratamos disso. Não, poxa, não, mas a fé, ela vai atuar, por exemplo, como Tiago fala lá, não tem fé se eu não suprir a necessidade. Não, não é isso que está falando isso. A fé que atua pelo amor, não é isso. Quando Paulo fala lá para aqueles irmãos, olha, eu quero estar pessoalmente para tirar um pouquinho das deficiências ou da fraqueza da vossa fé, e o primeiro assunto que ele começa a falar é sobre o amor de uns para os outros, mas quando eu estava lendo isso, o Senhor falou, não, entenda que não é o que eu faço, não o que eu deixo de fazer, mas a fé que atua pelo amor. Como que é isso? Entenda, não é o amor nosso primeiro, de um para com os outros. A fé atua à medida que você sabe que Deus te ama. Esse é o ponto. O ponto não é a fé que atua pelo amor que eu tenho pela Gabriela, pela Larissa. Ah, não, eu tenho que ter fé e amor. Não, pera, entenda. A fé, ela atua à medida que o amor de Deus, e a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações, pelo Espírito. À medida que eu sei que Deus me ama, que Deus é meu Pai e supre todas as minhas necessidades e nada vai me faltar, porque Deus me ama e cuida de mim, a fé atua. A verdadeira fé atua. Eu estou em perseguição, mas à medida que eu sei que Deus, ele me protege, independente das circunstâncias, ele está 24 horas comigo, esse amor de Deus, ele está comigo, a fé atua, Dudu, sobre a proteção de Deus. À medida, queridos, que eu entendo, mas Jason lá em Tessalônica teve que pagar, teve seus bens, teve que pagar por amor a Jesus. À medida que eu sei que ele cuida de mim, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e esse amor de Deus, eu tenho essa revelação do amor de Deus, a fé atua. A fé atua quando eu tenho revelação que Ele me ama. Fala assim, a fé atua na minha vida quando eu tenho uma revelação que Ele me ama. A fé atua pelo amor, e esse amor não é meu, esse amor é dele, primeiro por mim. Porque eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele te ama, e com o amor que Ele me ama, eu posso amar você. Eu não te amo porque eu estou me esforçando a cumprir um mandamento. Eu te amo porque eu sei que Ele me ama, e eu sei que como Ele me ama, Ele te ama. Então eu compartilho do amor dEle com você. Queridos, quando nós sabemos que Deus nos ama, a fé atua em todas as áreas. Se você sabe, querido, talvez você está aí numa situação de enfermidade, e muita coisa passa na sua cabeça. Deus esquece, primeira coisa que aparece, poxa, mas eu sou da fé, Deus esqueceu de mim. Olha o que Satanás fala, Deus esqueceu de mim. Mas eu não estou correspondendo, eu não estou fazendo aquilo que tem que fazer. Entenda, bota Gálatas capítulo 5, 6. 5, 6. Porque em Cristo, fala, eu estou em Cristo, não é aquilo que eu faço, ou circuncisão, nem aquilo que eu deixo de fazer, mas é a fé que vai atuar pelo amor de Deus em mim e você. Mas eu não orei muito, eu não li muito, eu não meditei muito na palavra, e agora essa doença chegou. Entenda, tira o teu foco daquilo que você faz, ou daquilo que você deixou de fazer. Coloque o seu foco que Deus, Ele te ama. E como diz Romanos capítulo 8, não é tribulação, não é angústia, o que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando você foca que Ele te ama, a fé começa a atuar, porque Ele te ama, você vai sair dessa circunstância. Mas
vezes a tribulação veio, a angústia veio, mas você vai sair, você é mais do que vencedor. Ele te ama, Ele está comigo. Aí Paulo começou, voltando lá para 1 Tessalonicenses, Paulo começou a tratar das questões de amor, que estava tratando da deficiência da fé daqueles irmãos. Começou a tratar do amor de uns para com os outros, mas esse amor funciona à medida com que eu sei que Deus me ama. Tanto que a Bíblia fala, olha, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, aí Jesus fala assim, e olha que isso aí é do tempo da lei. O segundo mandamento é parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Mas na graça, quando nós entramos na graça, Jesus fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como? À medida que vocês sabem que eu amo vocês. Uau! À medida que eu tenho revelação que Ele me ama, que Deus me ama, assim como, qual é a maneira? Assim como eu vos amei. Aí você olha para ele: Senhor, então é impossível. Como é que eu vou amar a Adriana como o Senhor me amou? Só o sobrenatural. Aí Jesus fala: é isso mesmo. Deixa o meu amor encher o coração de vocês. Assim como vocês sabem que Ele ama você, que Ele cuida de você, aí você pode liberar as comportas do seu coração para amar o seu irmão. Então Paulo estava falando assim: eu quero tratar das deficiências da vossa fé. Vocês ainda não amam uns aos outros, sabe por quê? Porque vocês não deixam que o meu amor transborde em vocês. Vocês ainda têm partidarismo, vocês gostam de um, não gostam de outros, se dão com um. Esse amor não é o meu amor. Tanto que, querido, 11, 13, ele fala, o 12, ele fala assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Ah, mas eu amo o Igor, porque eu me dou bem com o Igor, ele fala a mesma linguagem do que eu. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é uns para com os outros e para com todos, à medida com que Ele manifesta o amor dele no nosso coração. Umas deficiências da fé. Aleluia. Tem várias coisas, eu não vou entrar porque o tempo tem algumas deficiências que a gente vai vendo aqui da fé, mas não dá para mim entrar em todas elas. Mas algo que Paulo fala depois é sobre a visão daqueles irmãos em relação à volta de Jesus. Lá no capítulo 4, do verso 13 ao 18, Deus fala assim: entenda, irmãos, nosso Jesus vai voltar. Ou seja, a nossa esperança não é: tira o teu foco só dessa terra, tira o teu foco só daqui, tira o teu foco só do sucesso humano. Entenda, Jesus vai voltar e nós somos deles, e Ele é nosso. E finalizando, como tratar dessas deficiências dessa fé, lá no capítulo 5, porque ainda que você esteja vivendo isso, o Senhor, Ele quer tratar dessas deficiências da fé. No capítulo 5, no versículo 16, lá no finalzinho, Ele fala assim: regozijai-vos. Regozijai-vos é mais do que se alegrar. Regozijai-vos sempre. Fala comigo: regozijai-vos sempre. Paulo falou isso para um povo que estava sob pressão, estava sob angústia. Aleluia. Mas Paulo falou assim para os irmãos: regozijai-vos. Eu quero tratar, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre, querido, é ter essa prática de estar na presença de Deus, até porque na presença de Deus a delícia se perpétua, na presença de Deus a alegria. Então estar na presença do Senhor. Verso 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Converse com o Senhor. Se entregue à oração no Espírito. Volte a orar em línguas.
Verso 18: em todas as circunstâncias, em tudo que você viver, levante ações de graças, não pelas circunstâncias em si, mas porque você sabe que Ele te ama e vai te tirar dessa, porque você sabe que Ele está contigo. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Não ande pela sua mente, não ande pelo aquilo que você pensa, não seja guiado nisso, por emocional que está fazendo pressão. Não, porque quando eu e você andamos por aquilo que a gente pensa, é como a gente fechasse a porta do Espírito que está dentro de nós, que quer nos direcionar, que quer nos guiar. Não apagueis o Espírito, deixa o Espírito te direcionar, andai no Espírito. Não desprezeis as profecias, aquilo que Ele fala sobre você. Aleluia. O que diz no noticiário do céu é mais forte do que diz no noticiário da terra. O noticiário da terra é mutável, mas aquilo que Deus diz não muda. Aleluia. Não desprezeis a profecia, julgai todas as coisas, sempre retém o que é bom. Amém? Aqueles irmãos, eles estavam avivados, eles tinham o primeiro amor, eles eram um exemplo, mas teve um momento de grande pressão, que a preocupação de Paulo e a nossa atenção com você é como está o estado da sua fé. Porque quando você se atenta sobre o estado da sua fé, a saúde, ela é resolvida, a finança é resolvida, a família é resolvida, tudo mais é resolvido. Como está o estado da sua fé? Deixa Deus, essas dificuldades, aparar essas fraquezas da sua fé, através do amor dEle, porque a fé atua pelo amor. Quando eu sei que Ele me ama, em todas as circunstâncias, através de uma visão da eternidade, sabendo que eu sou aqui, nós somos peregrinos aqui nesse lugar, amém? Nós estamos, a nossa esperança é Jesus voltar, o nosso foco é Ele. Vivamos hoje como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Amém? Isso não significa que você não pode fazer planos, mas viva hoje como se a tua esperança, Jesus está voltando, vai vir. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Aleluia. Não desprezais as profecias. Aleluia. Não apagueis o Espírito. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Feche os seus olhos onde você está. Estenda a sua mão a Ele. Começa a derramar o seu coração nesse momento. Falar para Ele: Pai, o estado da minha fé não está como talvez deveria, mas Pai, eu quero focar agora, e através dessa palavra, eu sei que o Senhor me ama, e não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, mas é essa fé que atua quando eu sei que o Senhor me ama, quando eu sei que o Senhor cuida de mim, quando eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu posso ter fraquejado, eu posso muitas das vezes até falado coisas que entristeceu o seu coração, procedido de tal maneira que o meu espírito se entristeceu, Senhor. Mas Pai, o Senhor não deixou de me amar,
E quando eu foco, Pai, a minha atenção no seu amor por mim, a fé é tua, 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 e todas as coisas que são impossíveis começam a se mover. Porque o que agrada a Deus é a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. E com o seu amor, sabendo que o Senhor me ama, eu posso amar meu irmão. Amar não um irmão, mas amar a todos os irmãos. Porque eu sei que à medida com que Jesus me ama, Ele ama a todos. Obrigado, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor nos ama, nós podemos nos regozijar. Nós podemos nos regozijar sempre em meio às circunstâncias. Nós podemos em todas as circunstâncias agradecer, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ama. Hoje o Senhor está comigo, Ele não me abandonou. Eu posso orar sem cessar. Receba aí na sua casa, onde você está agora, força. O amor do Senhor inundando o seu coração, o amor do Senhor inundando a sua mente agora, em o nome de Jesus. Ele te ama, Ele não te abandonou, Ele está com você. Vai dar certo, porque já deu certo. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém? Adonias e Beth aqui me ajudam a pegar a ceia. Nós vamos agora participar da ceia. Todas as quartas e domingos nós participamos da ceia. Nesse momento você pode pegar a sua ceia, o seu pão, o seu vinho. Aleluia, nós abençoamos esse pão, esse suco, para que nós possamos ceiar. Me dá, e depois serve os irmãos. Aleluia. Aleluia. Isso, pega o seu pão, pega o suco de uva. Aleluia. A fé que atua pelo amor. O amor de Deus está derramado no meu e no seu coração. Deixa eu falar algo para você. Deus te ama do jeitinho que você é, do jeitinho que eu sou. Não é para deixar você desse jeitinho. Ele vai cada vez mais refletir Jesus em você e em mim, e nos transformar de glória em glória na imagem dele. Amém? Mas Ele nos ama. Aleluia. Esse é o fundamento da nossa fé. Aleluia. Oh, me ama, me ama, me ama. Corpo de Jesus, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pão é a prova do amor dele por nós na cruz do Calvário, porque ele me ama, porque ele te ama, queridos. Ele se deu, a sua carne foi partida, aleluia, por mim e por você, assim como esse pão foi partido por mim e pelos meus irmãos. O corpo dele foi partido para que eu e você tenhamos saúde.
Oh, shekerebalás. Então nesse momento, ao comer esse pão, receba a sua cura. Agora, eu dei uma ordem: dor, febre, sintoma, medo, sai dessa vida, sai desse corpo, agora, em o nome de Jesus. Bata em retirada, em o nome de Jesus, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Obrigado, Pai, porque desde a planta dos nossos pés, a raiz dos nossos cabelos, nós somos curados e sarados, temos vida e vida em abundância. Na cruz do Calvário Ele verteu todo o seu sangue, toda a sua vida foi vertida, o sangue, a vida está no sangue, a sua vida foi derramada. Para quê? Para que você tenha vida hoje, vida e vida em abundância. Vida fala de alegria, vida fala de paz, vida fala, oh, shekebarandará, de ânimo renovado. Então nesse momento, ao tomar o suco, receba todos os benefícios da vida de Jesus. Aleluia. Agora, a alegria do Senhor é a tua força, a alegria do Senhor é a minha força. Oh, Ele me satisfaz. Levanta suas mãos. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada vai te satisfazer mais do que Ele. Amém? Pai, nós te agradecemos por cada palavra, cada oração, cada canção, a vida que é liberada através da internet. Nós abençoamos cada irmão e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, uma quinta abençoada, uma sexta abençoada, um sábado abençoado, e nós, Senhor, estaremos juntos novamente aqui no domingo, em o nome de Jesus. E Pai, nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, a nossa fé crescendo. Aleluia! Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz em nome de Jesus.